Boa tarde. Vamos começar já em 2 minutinhos, tá bom? Peço perdão, peço desculpas aí pelo atraso. Tava no trânsito. E quem puder me dando retorno aí do som, do áudio, tá bom? Tema interessante hoje. Só um instante e já volto. Sofri na vida me fazem sentir. Estou perdido, sem rumo, sem ter onde ir. Tristezas eu vi, por muito passei. Procurando uma luz no caminho, sozinho eu vaguei. Eu rezei, eu pedi, quando eu sofri. Mas na força do meu orixá eu nunca desisti. Xangô transformou o meu caminho, fez das pedras e espinhos flores brancas de amor. Me trouxe a paz, me venceu com sua bênção, banhou-me com sua luz para me iluminar. Agradeço ao meu pai, orixá da lei, um filho devoto a Xangô eu sempre serei. Agradeço ao meu pai, orixá da lei, um filho devoto a Xangô eu sempre serei. Oi, salve a coroa de Xangô. Oi, salve a coroa de Xangô. Meu pai Xangô, pai, eu lhe peço, guie os meus caminhos e seja meu protetor. Oi, salve a coroa de Xangô. Oi, salve a coroa de Xangô. Meu pai Xangô, pai, eu lhe peço, guie os meus caminhos e seja meu protetor. As quedas que eu sofri na vida me fazem sentir. Estou perdido, sem rumo, sem ter onde ir. Tristezas eu vi, por muito passei, procurando uma luz no caminho, sozinho vaguei. Eu rezei, eu pedi, quando eu sofri, mas na força do meu orixá eu nunca desisti. Xangô transformou o meu caminho, fez das pedras e espinhos flores brancas de amor. Me trouxe a paz, me venceu com sua bênção, banhou-me com sua luz para me iluminar. Agradeço ao meu pai, orixá da lei, um filho devoto a Xangô eu sempre serei. Agradeço ao meu pai, orixá da lei, um filho devoto a Xangô eu sempre serei. Oi, salve a coroa de Xangô. Oi, salve a coroa de Xangô. Meu pai Xangô, pai, eu lhe peço, guie os meus caminhos, seja meu protetor. Oi, salve a coroa de Xangô. Oi, salve, guie os meus caminhos e seja meu protetor. Meu pai Xangô, pai, eu lhe peço, guie os meus caminhos e seja meu protetor. Meu pai Xangô, pai, eu lhe peço, guie os meus caminhos e seja meu protetor. Vamos lá, gente. Tudo bem? Agradecendo todo mundo aí a presença. Sou Cristiano Nascimento, dirigente do Templo de Umbanda Caboclo Tupinambá, Mãe Manjá e Ogum Beira-Mar. Fica aqui na cidade de Guarulhos, Avenida Tiradentes 4145, bairro Bom Clima. E deixa eu dar uma olhada aqui nos comentários.
O som tá bacana, tá chegando bacana o áudio, tá atrasado, tá audível, como é que tá aí? E aí a gente já começa a entrar no assunto de hoje. Carol, Trevisan, salve. Então, é o seguinte, na live da semana passada, um irmão tá um pouquinho atrasado, né? Tô sentindo isso aqui, tá parecendo novela mexicana, porque eu tô falando e tô percebendo que parece que tá demorando um pouquinho pra sair. Mas beleza, vamos continuar, acho que acerta aí, né? Bauru Online, Júnior Walter, um abraço. Boa tarde. Gabriel, Torres. Não dá pra falar o nome de todo mundo, é muita gente. E a meta é conseguir fazer essa live em 1 hora. Não mais que isso, tá bom? E a gente toda semana vai estar falando de alguma coisa. Márcio, tá sempre por aí, Márcio. Um abraço. Eu que agradeço a Umbanda, eu curto pela oportunidade de estar aqui falando pra tanta gente aí. A gente trocando as ideias, né? Então, uma das últimas perguntas da live da semana passada foi o que eu achava do médium que fazia uso de maconha, né? Essa foi a pergunta. E, então, inspirou a gente a falar desse tema hoje, que está aqui na divulgação da live de hoje, que tema Umbanda e o álcool, tabaco, ayahuasca e até drogas. Então vamos seguir o script, certo? Vou pedir para os irmãos procurarem não fazer perguntas que são totalmente fora desse tema. A gente fez uma live aí a semana passada de tema livre, né? E vamos fazer outras vezes. Senão eu não consigo responder, porque aí eu respondo e fujo do tema, entendeu? Então se a gente puder fazer pergunta em cima do tema, vai ser bacana. Então vamos começar falando de álcool, certo? Sou fumante, deixa eu apagar meu cigarro aqui. Vamos lá. Muito se fala a respeito disso, né? Então mais uma vez eu ressalto. A intenção de fazer essas lives é da gente provocar reflexão a respeito desses temas. E não ficar com falso pudor, falso moralismo, essas coisas. Então, uma coisa a gente tem que começar falando do consumo de álcool das pessoas na sua vida. O álcool é uma droga lícita, certo? É considerado pela Organização Mundial de Saúde enquanto droga. Além de eu ser sacerdote, eu sou terapeuta, especializado em dependência química, alcoolismo. Trabalhei muitos anos em clínica de dependência química e alcoolismo. E hoje eu atuo como terapeuta atendendo em consultório, não só esse tipo de problema, como outros transtornos, como ansiedade, depressão, síndrome do pânico, entre outros transtornos. Então, assim, a Organização Mundial de Saúde define o álcool como droga, porém é lícito, não é? Então, na sua vida pessoal, a lei aqui diz que só se pode vender bebida para maiores de 18 anos. A gente sabe que isso não é uma realidade, depende muito da cultura, da família, da relação com os pais e uma série de coisas. Então, o álcool ele age de duas maneiras no sistema nervoso central. Por exemplo, a maconha é uma droga que ela acalma, muitas vezes age como um ansiolítico. O álcool, ele primeiro é uma droga estimulante. A gente ainda não está falando do âmbito de terreiro, certo? Estamos falando de álcool, conhecimento científico, digamos assim. Rapidamente, só para introduzir o tema na Umbanda. Então o álcool, nos primeiros momentos de consumo, nas primeiras quantidades de consumo, ele é estimulante
do sistema nervoso central. Ou seja, a pessoa fica eufórica, ela vai dançar, ela perde a timidez e aí ela fica desinibida. Normalmente é assim. Depois, quando esse consumo continua, o álcool ele age como depressor do sistema nervoso central. Então ele primeiro te joga para cima e depois ele vem te puxando para baixo, para baixo. Aí onde a pessoa que já consumiu uma determinada quantidade de álcool, ela começa a perder um pouco os reflexos, tem um pouquinho de dificuldade de andar, dificuldade na fala, e é porque o sistema nervoso central já está ficando nesse sistema depressor que a gente fala, né? Então, é basicamente assim que o álcool age no organismo da pessoa. Se a gente fosse aprofundar e falar de dependência química, tem particularidades do álcool, da maconha, da cocaína, do crack e outras drogas sintéticas. Talvez isso seja um assunto para uma outra live. Então, dito isto, como se pensa o consumo de álcool dentro do ambiente de terreiro? Então nós vamos falar por duas óticas. A primeira, pela ótica da religiosidade, certo? E a segunda pela ótica do bom senso. Então, por exemplo, aqui no templo em que eu sou dirigente, não importa se o médium é muito jovem, vamos dizer assim, 16, 17 anos, e é um médium bem desenvolvido, que tem uma espiritualidade muito aflorada, e que tem uma vivência de terreiro, de umbanda, e a gente percebe que o médium está nas incorporações firmes e coisa e tal, e ele não tem 18 anos, as entidades que com ele trabalham não consomem nenhum tipo de substância. Não é permitido, é uma regra da casa e ponto. Certo? Tirando isso, nós temos os maiores de 18 anos. Então, enquanto o médium está em desenvolvimento, ele também não faz uso de álcool. Eu estou falando de uma regra que tem no nosso terreiro, outros terreiros são diferentes. Quando esse médium já está desenvolvido, está confirmado, e aí já começa a ter aquele momento de começar a atender assistência, aí está liberado. Mas aqui nós temos um limite. Então vai ter uma gira de baiano. Nós preparamos aqui água de coco com um pouco de cachaça e é servido numa cuia de coco para os baianos. Mas aí tem uma médium que a baiana prefere tomar aquela batida, aquele coquinho. Tudo bem, aquilo lá tem um nível mais baixo de álcool e isso é controlado. Então não vou entrar aqui no mérito de por que serve o álcool na Umbanda. Algumas pessoas acham que o médium bebendo um pouquinho ele vai ficar mais desinibido, mais solto. Existe uma explicação um pouco mais aprofundada de que o álcool circulando no organismo do médium ajuda a desprender energia negativa, combate miasmas e larvas astrais, uma série de coisas. Mas qual deve ser o limite de um consumo aceitável, um consumo religioso, um consumo ritualístico e quando começa a se perceber que esse consumo pode estar sendo um consumo mascarado? Então a primeira coisa que eu tenho que avaliar é o nível comportamental desse médium. Se eu recebo aqui um médium que tem problema com álcool, eu preciso observá-lo mais de perto, porque o álcool para ele pode ser um problema. Então já vamos descartar aqui que é necessário, porque muitos de nós, irmãos que estão aqui me assistindo, no canal Umbanda Eu Curto, na página do Umbanda Eu Curto, vamos pensar juntos. Muitos de nós, médiuns, que incorporamos e atendemos assistência, e que o guia toma lá uma dosezinha aqui, outra dosezinha ali. Já passamos por alguns problemas de saúde, e esses problemas de saúde fizeram com que nós tivéssemos que tomar algum medicamento, que se nós tivéssemos consumido álcool, vai cortar o efeito da medicação. Um exemplo, anti-inflamatório e antibiótico. Medicação psicotrópica, que são os ansiolíticos, os calmantes, os antidepressivos, terminantemente proibido. Pode ter interação no cérebro e a pessoa pode ter um surto psicótico ou uma potencialização do efeito daquela medicação e pode trazer transtornos, o médium entrar em confusão mental porque o cérebro vai funcionar de maneira alterada. A medicação já faz o cérebro
funcionar de maneira alterada. Aí você vai lá e dá álcool, que é um outro tipo de alteração, então vai entrar em conflito essas duas substâncias no cérebro ao mesmo tempo. Então, muitos de nós passamos algumas giras atendendo e o guia não bebeu. Ô meu pai, porque o seu cavalo não pode beber porque não pode consumir bebida porque ele está tomando remédio. Tá tudo certo. Porque não adianta a gente achar aqui agora que existe um milagre. Que você bebe. Quando a gente fala assim, poxa, eu bebi, a entidade levou tudo, você tomou uma quantidade mínima e às vezes realmente acaba a gira e você não está nem com cheiro de álcool, porque foi um consumo mínimo. Consumo mínimo. Me parece que às vezes o ego passa à frente de alguns irmãos e diz, nossa, mas o meu guia tomou 1 litro de uísque e eu fiquei inteiro, fiquei em pé. Qual é a necessidade de comprovar que o guia pode tomar uma grande quantidade de álcool e isso não afetar o médium? Pode acontecer? Pode acontecer. Já ouvi isso da boca de algumas pessoas. Não, meu guia tomou uma vez meia garrafa de cachaça, de conhaque, de uísque, não importa o que. Tudo bem, vamos dizer que você não se sentiu afetado pelo álcool. Talvez você seja alguém que consuma álcool de uma maneira mais frequente. Não estou te chamando de alcoólatra. E o teu organismo já tem tolerância. Existe uma coisa no nosso organismo chamada tolerância. Não acontece assim com remédio? Quem toma calmante sabe do que eu estou falando. Você começa tomando meio comprimido, talvez 1 comprimido. Depois de um tempo, você tem que tomar 2 comprimidos. Depois 3. Aí o médico vê que você está... Aí ele aumenta de 1 miligrama para um comprimido de 2 miligramas, para um comprimido de 5 miligramas. Porque o nosso organismo desenvolve tolerância. É assim. Quando você começa a beber, você toma uma latinha de cerveja e já fica um pouquinho alterado. E aí você vai se habituando a beber, mesmo que socialmente... Chega um determinado momento da vida que você toma 3, 4, 5 latinhas e não se sente embriagado. Que você está ali no churrasco, está comendo carne, está bebendo, e vai uma cervejinha aqui, outra cervejinha ali, vai batendo um papo. E uma pessoa que não bebe, em hipótese alguma, se você der meia latinha de cerveja para ela, já vai começar a ficar alterada. Então, alguns têm menos tolerância e outros têm muita tolerância. E não é porque esse médium tem muita tolerância, é que ele vai... Tem gente me ligando, não coloquei o celular no... O médium tem muita tolerância no seu organismo, que agora ele vai incorporar o Exu no terreiro e vai falar, me dá meia garrafa lá que eu vou tomar aqui. Meu Deus. Encosto. O Egum das lives. E não é porque esse médium tem muita tolerância, desculpa, viu gente? Não é porque esse médium tem muita tolerância a álcool, está acostumado a beber, que ele vai dar vazão para isso num ambiente de gira. Oh, meu Deus do céu. É cobrança, cara. Não vou repetir isso de novo. Então, assim, a gente tem que falar sobre isso, né? A gente tem que falar sobre isso, sobre provocar uma reflexão sobre o que é necessário, sobre o que é do espírito e o que é do corpo. Porque eu conheço muitos médiuns que não podem beber em hipótese alguma, por problemas de saúde, por tratamento de doença crônica, pela idade, já são médiuns um pouco mais velhos e não se sente confortável. Então dá para trabalhar. Uma vez nós tivemos uma situação aqui no templo e o Zé Printa, que trabalha comigo, quando ele vem, às vezes ele toma assim um pouco de cachaça ou então 1 ou 2 copos de cerveja que vai dar o total de uma latinha. E a gente vivia no terreiro um momento de questionamento das pessoas a respeito disso, quem podia, quem não podia, por quê, em que quantidade, tudo isso. E ele disse que ele ia vir trabalhar 7 giras seguidas sem beber, ia provar para todo mundo que dá para trabalhar sem beber. E assim ele o fez. Então a gente tem que separar as coisas, né? Médium iniciante, que vive aquele momento de autoafirmação, porque no início as nossas incorporações são muito viscerais, e a hora que essa incorporação começa a se encaixar, ela começa a ficar mais sutil, e na maioria das vezes nós médiuns entramos num momento de questionamento, porque no começo eu sentia muito as coisas fisicamente, e agora que eu eduquei minha mediunidade, que eu me sintonizei, que eu me afinei, que a coisa é mais sutil,
eu começo a questionar a minha incorporação. Então vamos fazer assim, às vezes o meu guia tem que tomar um pouco mais e aí ele vai embora e eu não sinto nada. Nossa, ele tava lá mesmo, hein? Então tudo bem, eu vou falar igual eu falei na outra live. É assim? Tudo bem. Então esse médium vai tomar meio litro de alguma bebida, vai sair daqui do terreiro e vai passar no bafômetro. E aí? Aí a polícia pede para ele assoprar o bafômetro na blitz, ele assopra o bafômetro e aí vai dar lá uma quantidade de álcool que não é permitida, porque hoje em dia essa quantidade é quase inexistente, não é permitido. Aí ele vai falar, não, isso aqui, eu estava trabalhando com o seu tranca-rua ali no terreiro, quem bebeu foi ele. Ou então, pior, já que a entidade tem a capacidade de absorver tudo que o médium bebe, isso nem fica no organismo físico dele, vamos preparar um copo de veneno. Cianureto, por exemplo, que mata em 10 ou 15 ou 20 segundos, te prepara com um pouquinho de água e dá para o guia beber. Nunca que a gente vai fazer isso, né? Porque nós sabemos que sim, fica no nosso corpo. Fica no nosso corpo. Eu não tenho o hábito de beber. Então, quando os meus guias vêm, eles tomam ali pouca coisa. O Exu vem, coloca ali um dedinho de conhaque, depois mais um dedinho. Às vezes toma tudo, às vezes não toma. Às vezes ele dá um golinho para a pessoa, mas é com uma explicação específica para isso. Então, vamos lá. Vai da doutrina da casa, vai da liberdade que o dirigente dá para os guias e as pessoas trabalharem. Na minha opinião, também vai do exemplo da liderança, porque aqui eu não concordo de que os guias do dirigente podem tomar o quanto ele quiser e outros guias não. Então, quantidades mínimas e moderadas para todos. A diferença é para aqueles que ainda estão em desenvolvimento e ainda não estão firmes no guia, não bebe, e aqueles que já estão firmes, já estão em desenvolvimento mais avançado, mas ainda não têm 18 anos. Isso deixando sempre muito claro que a quantidade é mínima. Já tive problema com o médium aqui, que em outra casa trabalhava com uma garrafa de cachaça debaixo do braço, chegou aqui e a gente não deixou, e aí magoou, foi embora. Tudo bem, vá trabalhar num terreiro lá onde a bebida é liberada. Eu conheço muitos irmãos que o terreiro é dessa maneira, e não é por isso que é bagunçado, não. A bebida fica ali, fica à vontade, mas há que se ter maturidade mediúnica. Então aqui os cambonos são orientados a servir uma, duas cuias. Passando disso, qual que é a necessidade? Qualquer pessoa tem o direito de se embriagar se quiser, não no terreiro. Se assim acha que deve ser feito, vai num bar, numa lanchonete, numa boate, na sua casa, onde você quiser, e você bebe. Eu penso assim, o terreiro, a bebida é usada de maneira respeitosa, religiosa, ritualística. Então nós temos que observar pelo olhar religioso e observar pelo bom senso. A nossa casa tem um perfil de tratar quem tem dependência química e alcoolismo também. Então a maioria das pessoas que tem esses problemas, elas são trazidas para conversar com o seu Zé Perinta, que trabalha comigo, porque ele faz um trabalho bacana nesse sentido. E quando chega algum alcoolista para conversar com o seu Zé Perinta, se ele estiver bebendo alguma coisa, ele coloca na mão do Cambone e pede para o Cambone guardar. Porque como eu, cristiano, conheço isso, ele se utiliza do meu conhecimento e do vasto conhecimento que ele tem, que me foge agora poder mensurar isso, de que existe uma coisa chamada memória eufórica. Então a pessoa, o alcoolista crônico, só dele sentir o cheiro da bebida, ou às vezes dele ver a bebida, isso vai ocasionar toda uma mudança no organismo dele, que vai fazer com que ele tenha um enorme desejo de beber, se ele já tiver desenvolvido a dependência do álcool. Então, há que se ter cuidado para receber as pessoas que têm problema com álcool, porque o álcool circula livremente nas giras, e aquilo que seria um remédio pode se tornar um veneno para algumas pessoas. Tomar cuidado para o médium na gira não começar a afogar suas mágoas na bebida por trás de uma entidade, ou dar vazão para o seu hábito de beber de uma maneira desregrada, ou o próprio alcoolismo começar a se manifestar no meio de uma gira usando como justificativa estar incorporado de um Exu, por exemplo, que tem que beber muito. Então o médium não precisa, principalmente o médium iniciante, beber grandes quantidades, não deve, né, na minha opinião, na minha sensata e humilde opinião.
porque isso pode fazer com que o médium perca um pouco os sentidos, além daquilo que é necessário. Estar em estado alterado de consciência, em estado de transe, não pode depender da bebida. Então vai muito da casa, vai muito do dirigente, do exemplo que ele dá, da orientação que ele passa, da liberdade que todos têm, de quem sabe aproveitar essa liberdade com consciência, e principalmente da estrutura religiosa da casa e do bom senso das pessoas. Eu vou fazer um comentário aqui antes de passar do álcool para outras substâncias, que é que eu já estive presente em algum trabalho, onde ao final do trabalho eu vi o dirigente sendo carregado, ou sair amparado porque não conseguia andar. Olha que situação. Isso acontecer com um dirigente ou com qualquer médium. Porque perde a mão, porque deixa correr solto, porque acha que o guia tem que beber mesmo, porque tem que provar, olha lá, o guia bebeu muito, olha, e o médium não sentiu nada. E um dia acontece de sentir. E aí começa a passar mal, vai pro banheiro vomitando e ainda fala que é carrego. Não é? Então eu vou ver se tem alguma pergunta nesse sentido aqui, respondo e passo para a próxima substância aí, certo? Vamos lá. Pedro, deixa eu ver se a primeira pergunta é do Pedro. É a do Pedro. Pedro Stanislau, boa tarde. Muitos espíritas dizem que os espíritos que fumam e bebem álcool, que têm uma linguagem diferente, não são evoluídos, mas eu sempre debati com eles, pode me ajudar a formar o mente. Então, irmão, não adianta discutir com quem é espírita mente fechada, porque eu conheço muito espírita de mente aberta, que inclusive frequenta meu centro e outros, e eles entendem, né? Agora tem espírita que é muito ortodoxo, é muito preconceituoso e tem a mente fechada, então eles gostam de espíritos intelectuais, que se dizem totalmente desprendidos, e eles não entendem que o uso do fumo e da bebida na Umbanda é um uso ritualístico. Então aquele que fuma não deve tragar, na minha opinião. Aqui vos fala um fumante. Então aquele que fuma não deve tragar. O charuto normalmente o Exu não traga, porque charuto, nem quem fuma charuto, nem ser humano que fuma charuto traga. Cachimbo é a mesma coisa, né? E aí tem cigarrilha. Pede-se evitar o uso de cigarro tradicional, mas se estiver usando, aí a gente tem que refletir sobre isso. Olha que quem está falando é um dirigente médium, que infelizmente ainda sou fumante de cigarro, mas o cigarro tradicional não serve para as entidades, não é o mais adequado. Cigarro de palha, sem tragar, por quê? O objetivo do fumo é manipular a energia da fumaça, manipular a energia do tabaco, que é sagrado, que deveríamos usar o orgânico, e manipular a energia da entidade junto com a do médium, para trabalhar com a fumaça. Por exemplo, fumo é tudo que se fuma. Aqui nós fazemos misturas de ervas para que os pretos velhos usem nos seus cachimbos, que vai anis estrelado, que vai alecrim, vai alfazema, vai erva doce. Existe uma série de misturas, algumas com elementos mais de água, outras com elementos mais de terra. E alguns vão tabaco, outros não. Então fumo é tudo aquilo que se fuma. Tabaco nem sempre está presente em todos os fumos. E é uma delícia. Experimenta você, irmão, ó, misturar. Pega 2 anis estrelado pila até ele virar um pozinho. Pega uma porçãozinha de alecrim seco, aquele alecrim importado. Pega um pouquinho de alfazema e um pouquinho de erva doce. Bate tudo, faz um pozinho, mas não muito pó. Coloca no cachimbo e dá preto velho fumaça para ver se ele não vai adorar, do que a gente ficar comprando esses fumos aí industrializado que fica um gosto de corrimão, de cabo de guarda-chuva na boca, e chegou na metade da gira, você já está soltando aquela borra marrom pela língua, e ali ele vai estar trabalhando erva, manipulando erva que já pode ter sido consagrada e cruzada antes, faz uma fumaça branca, linda e cheirosa. Então a gente faz fumo aqui assim para usar no cachimbo. E também para enrolar na palha do milho, para fazer como se fosse um cigarro de palha para o baiano fumar. É sensacional, a gente não coloca tabaco na maioria deles,
Tabaco é quando é fumo mais de energia, de fogo, de terra. E aí, irmão, respondendo a sua pergunta, se ele não abrir a mente, não esvaziar o copo e não entender que é um uso ritualístico, sem tragar da fumaça, manipulação de energia através da fumaça, como se fosse uma defumação, e não entender que o uso da bebida é ritualístico, você não vai conseguir convencer ele nunca, porque nenhuma palavra vai convencer alguém que está com a mente fechada, aquele que acha que... É a mesma coisa você tentar convencer o evangélico que Yeshua é bom. Não, se ele já entende e acredita que Yeshua é um demônio, não vai ter jeito. Não dá nem para perder tempo. Entendeu? Mas a gente pode falar mais a respeito disso. Vive Matos, vamos lá, salve. É uma grande honra poder ter um pouquinho do seu tempo. Eu vou ler só as bebidas sagradas, é isso aí. Talvez tenha alguma pergunta relacionada a... Quando a entidade oferece bebida a um consulente, ele é obrigado a aceitar? Não. Não. Às vezes a pessoa alcoolista está muitos anos sem beber e não quer nem beber. Ah, mas é sagrado. A gente sabe que é sagrado, mas a pessoa não. A pessoa tem seus princípios. Eu sou um dependente químico. Tive problema com álcool e droga em alguns momentos da minha vida. Agora, dia 6 de março, fez 15 anos que eu não usei... Que eu entrei em abstinência, né? Depois do meu tratamento. E... Quando eu saio da clínica que eu estava internado e entro na Umbanda e começo a me desenvolver de uma maneira mais séria, porque o meu contato já é desde criança, por exemplo, eu vou me desenvolvendo e vou incorporando as entidades, e o cigano, a maioria deles não, né, tomam vinho. E eu levava suco de uva, porque eu tinha um medo muito grande. O meu baiano só tomava água de coco. E nenhuma entidade minha bebia. O preto velho tomava só café ou água. Porque eles respeitavam que eu tinha um receio, um medo muito grande. Depois de alguns anos, eu já contei isso algumas vezes, não vou me alongar aqui. Depois de 4, 5 anos de mediunidade, um dia seu Zé veio, chamou minha esposa e falou: pode pegar uma cerveja lá que eu vou beber. Ela disse: mas o seu menino não bebe, aí ele tem receio. Então ele falou: pode dar, que eu vou tomar um copo e não vai ter problema nenhum, não. E a partir de então eu comecei a liberar minhas entidades para tomar uma bebida de maneira moderada, no uso ritualístico. Eu precisei desse tempo. Então, imagina se naquela época que eu estava com os meus problemas, se eu chego num terreiro e uma entidade me oferece bebida, um alcoolista, se oferece bebida para ele, às vezes a pessoa está tomando remédio, ela fala, não. Mas às vezes a gente, mas toma aqui, está na mão do Exu, está na mão do marinheiro, está na mão do... É sagrado, é sagrado. A gente entende que a bebida no nosso ritual é vista não de uma maneira profana, e sim de uma forma sagrada. Por isso que quando a gente exagera, a gente está profanando aquilo que é sagrado. Mas a pessoa não é obrigada. Eu vejo dessa maneira. Pedro Stanislau, boa tarde. Muitos espíritas dizem que... Ah tá, essa aqui eu já respondi. Regina, Anacleto, nunca em terreiro de Umbanda, consulente não é obrigado a nada. É isso aí, irmã. Tem alguma idade para começar a incorporação? Poxa, meu, é difícil responder isso, viu, Ronaldo Júnior? Embora isso não seja nosso tema aqui agora, não tem. Eu tenho um médium aqui de 14, de 15, 16, 17, 18, 19, 20. Quando o médium é muito jovem, ele é imaturo na vida. Então, a gente tem que ter um olhar diferenciado para esse médium que muitas vezes é mais ansioso, é mais afoito, embora isso não seja uma regra. Então, eu acho que o dirigente tem que ter uma preocupação de tentar atender da melhor maneira possível todas as faixas etárias de médium que chegam para ele. Há casas que menor de 18 anos não trabalha, não pode incorporar, no máximo Cambonano, e olha lá. Tem casa que não pode trabalhar menor de 18 anos, tem casa que deixa trabalhar, mas não deixa incorporar. Então aqui eu vou avaliando caso a caso. Mas é uma manifestação mediúnica, muitas vezes ela acontece até de forma precoce. Conheço muita gente que começou a desenvolver mais jovem. Ronaldo, não tem isso de acordo com... Ronaldo, não tem não. Isso é de acordo com a preparação. É isso aí. Eu tenho 17 e já incorporo. Acho que depende do conhecimento. É isso aí. O vício de cigarro pode atrapalhar o desenvolvimento do médico. Conseguir largar a maconha e cigarro ainda não. Então. Que nem eu, cara. Eu larguei tudo que eu usava, o cigarro ainda não. Eu acho que o cigarro pode atrapalhar a sua saúde. Isso a gente não tem dúvida. Eu vou, a título de curiosidade, o cigarro é a droga que mais mata no mundo. Se você juntar bebida,
cocaína, crack e todas as outras drogas juntas, elas não representam o que o cigarro mata. Com diversos são os problemas que o cigarro traz. Porém, ele não tira a sua lucidez, não altera o seu estado de consciência. Então, não vai interferir diretamente no seu trabalho mediúnico, mas interferindo na sua saúde, pode interferir em qualquer área do seu corpo, e aí um médium que não está tão bem de saúde pode ser que não exerça a sua mediunidade de uma maneira tão adequada. Mas o fato do médium fumar um cigarro e depois de 1 hora, meia hora, entrar na gira e incorporar e atender, eu não vejo. Falo por mim que fumo e trabalho há 15 anos e conheço muita gente, né? Diferente se o cara fumar um baseado e entrar na gira. Vai alterar o estado de humor dele, assim como o álcool. Você toma lá 4, 5 cervejas e vem pra gira. Aí vai. Então o cigarro atrapalha a vida. Ser médium é tipo ser Batman, que tem que ter o preparo? Não, o Batman tem que ser preparado? Não entendi sua pergunta, irmão. Apesar que não tem nem interrogação aqui para dizer que é uma pergunta. Não sei se isso é uma afirmação ou se é uma pergunta. Tudo tem que ter preparo na vida, né? Conhecimento, estrutura, enfim. Para ser médium precisa ter preparo, não. Eita, muito bate-papo aí. Para trabalhar que precisa. É, isso aí. Vício de cigarro pode atrapalhar o desenvolvimento. Opa, de novo essa, já nascemos médios, irmãos. Ainda porque mediunidade. Então, por exemplo, eu sou menor, o guia pode beber? Aqui no meu terreiro não. Você pode ter 17 anos, começou a se desenvolver com 14, 15, passou por todas as etapas, trabalha bem, incorporação bacana, comunicação ótima. Aqui no meu terreiro não tem 18 anos, não toma bebida alcoólica. Há terreiros que pode ser que seja diferente. Justamente por isso, porque a lei determina que menor não deve, então eu não vou fazer isso, né? Mas não é só por causa disso não, é por causa do meu bom senso mesmo. Por exemplo, minha tia não bebe e quer que a entidade obrigar a beber. Por ela não ter permissão de tirar o livre-arbítrio. A entidade não está aqui para obrigar ninguém a nada, meu irmão. Essa é só a minha visão. A entidade não está aqui para obrigar ninguém a nada. Ainda mais beber. Poxa, irmão, vocês estão carregando aqui vocês estão conversando entre vocês aí, sem querer ser chato. Então tá ficando um número muito grande de comentários aqui. Eu não estou conseguindo chegar nas perguntas para responder as pessoas. Então, vamos lá. Aqui no computador é melhor para acompanhar. Vamos falar aí da cannabis. Vamos falar da cannabis, né? Se meus guias já pediram para eu parar de fumar, então, eles não ficam pesando na minha não. Já falaram já. Já falaram que eu sei que não faz bem, mas eles não ficam pesando na minha não, né? Eles já falaram já, não faz bem, mata, não é bom, mas eles respeitam a minha escolha. A maconha está no mesmo patamar do Daime? Gostei da pergunta, hein? Márcio Loner Salzani. Então, meu irmão, vamos lá. Conversando com alguns índios amigos, existe uma forma de pensar. Por exemplo, no Peru, em alguns outros países que têm altitude,
é comum mascar folha de coca para poder subir algumas montanhas, digamos assim, em uso religioso, ritualístico, porque o ar é rarefeito e a folha de coca entrando no seu organismo, ela vai dar uma dilatada nos seus pulmões e vai, enfim, ajudar o seu organismo a se adaptar. Isso é comprovado cientificamente. Aí o que se diz é que o homem branco vai até lá, descobre esse princípio ativo, processa e refina a folha de coca e chega lá misturando com algumas coisas naquilo que a gente conhece como cocaína. E isso é vendido para as pessoas que desenvolvem dependência. Então vai lá e profana algo que num passado distante era utilizado de uma maneira natural e sagrada. Então o índio diz que tudo aquilo que o homem vem e profana acaba causando a morte dele. Isso anteriormente a folha de coca já havia sido feito com o tabaco, que é utilizado por diversas civilizações antigas, inclusive os indígenas, e o homem vai lá e mistura um monte de porcaria, processa, industrializa e começa a vender o cigarro, que mata muita gente. E depois vem a cocaína. E existe também com relação ao uso da cannabis, da maconha, que na sua primitividade rastafari, em algumas outras civilizações, era utilizado de maneira ritualística. Por exemplo, existem tribos no Brasil e fora dele que chamam a cannabis, mais conhecida por nós como maconha, de Santa Maria, e consagram em alguns momentos do dia, inclusive às vezes a família inteira. Por exemplo, 6 horas da manhã e 6 horas da tarde, evocando Deus e trazendo todo o poder do reino vegetal. É muito difícil para algumas pessoas entenderem isso. E eu não estou dizendo que isso é uma verdade, uma realidade, nem estou dizendo que isso é um fundamento de Umbanda. Estou sugerindo uma reflexão e trazendo aqui à luz do pensamento algumas coisas. A diferença é o mecanismo de ação da cannabis no organismo, que age nos neurotransmissores, trazendo você para um estado de relaxamento. Porém, essa que é utilizada pelos índios e por algumas civilizações, normalmente é uma cannabis orgânica, onde eles mesmos plantam e cultivam e preparam para fumar, certo? Isso é uma coisa. Outra coisa é a maconha que se compra, que se adquire através do tráfico de drogas, que é visto no nosso país como crime. O tráfico é crime. Se você vai lá adquirir, você está envolvido de alguma maneira, né? Embora as leis do país estejam mudando e diz que quem consome não está cometendo um crime, aí se a gente fosse aprofundar, nós vamos estudar e entender que existem sim alguns problemas que o organismo passa a ter a médio e longo prazo com o consumo da maconha, que é perda de memória recente, também diminui a fertilidade no homem. Já existem estudos que comprovam que 15, 20, 25 anos de uso crônico podem desencadear processos de esquizofrenia. Já tem estudos na Universidade Federal de São Paulo, na USP, no HC, que comprovam isso, né? Só que nós estamos numa sociedade que é repressora por religiões que são castradoras e repressoras. E eu não posso falar aqui em nome da Umbanda. A Umbanda condena ou a Umbanda libera. Não posso. O que eu digo é que a Umbanda é uma religião livre e você tem o seu grau de instrução baseado na família que você foi criado, na cultura que você foi criado, e você faz suas escolhas. Hoje tem muita informação por aí. Eu posso, enquanto terapeuta, te passar muita informação aqui científica. Aqui tá te falando um cara que fumou maconha por 10 anos. Dos 15 aos 25 eu fumei. Com 25 eu me internei, eu usava maconha, cocaína e crack. Bebida não era muito da minha escolha, embora eu bebesse também de maneira desregrada. Mas eu não tinha desenvolvido dependência do álcool. Porque o álcool, se comparado com outras drogas, o tempo para estabelecer dependência no organismo muda de uma droga para outra.
O álcool é aquela que demora mais tempo para desenvolver dependência. Por isso que as pessoas bebem socialmente, começam aos 17, 18, 19 anos, bebem socialmente 25, 26, 27, 28, bebem socialmente, mas às vezes abusam. Mas a dependência vai se instalar no mínimo após 10 anos de consumo, em média, tá? Em média. Não são todos os casos assim. O que existe é o uso, depois o abuso, depois a dependência. E mesmo a dependência, ela tem a dependência leve, moderada e grave. Isso a gente está falando do álcool. A cocaína vai depender muito do nível de THC, que há 25 anos atrás era 0,5. Hoje você encontra diversas cannabis de 5, 10, 15, 20, 25% de THC por porção. Então a pergunta que o irmão fez, pô, qual é o problema do médico fumar maconha? Qual é o problema para... Assim, eu afirmo que não é adequado ele fumar para trabalhar na gira. Não necessita. Não é fundamento da Umbanda. Não faz parte. Nunca ouvi dizer isso. Nós temos que estar de uma maneira o mais purificada possível. Por isso que tem os preceitos de pensamentos, sentimentos, de ações, de álcool, de carne, de sexo e tudo mais, com suas variáveis e pontos de vista. Dito isto, para que o médium vai fumar maconha para ir para o terreiro, para incorporar? Agora, o médium é fumante. Cada casa vai lidar com isso de uma maneira. Existem segmentos que vão expulsar o médium do terreiro. Ou vão achar que ele é doente e que ele precisa se tratar. Ó, vai se internar, vai se tratar, depois você para de fumar, você volta. Agora a pergunta é, um sacerdote que tem 50 metros na sua corrente, ele sabe se todo mundo fuma ou não fuma? Ele sabe se todo mundo bebe ou não bebe, quem bebe socialmente, quem bebe de uma maneira crônica, quem é alcoolista, quem não é? Ele sabe se tem alguém na corrente dele que usa cocaína? Mesmo que de maneira recreativa, como se diz, porque ainda não desenvolveu dependência. Então eu posso falar aqui de aspectos científicos da maconha e também posso falar que, ao meu ver, e ao ver de muita gente que eu conheço, não faz parte do ritual do uso de Umbanda. E eu já me chegou e-mail, já ouvi muita conversa de gente falando que foi em terreiro e Zé Pilintra pediu um baseado. E quando você voltar, traz um baseado pra mim. E Exu Mirim também. Aí, não, mas se pode tomar álcool, então pode fumar um baseado. Qual é a visão de mundo que essa pessoa tem? Qual é a visão de Umbanda que essa pessoa tem? É um dependente de maconha? Porque mesmo o álcool que é liberado para uso religioso ritualístico no terreiro, não deve ser liberado para o médium que é alcoólatra. Essa é a minha opinião como terapeuta especializado e como dirigente. O médium é alcoólatra, está em abstinência, ou seja, está 1 ano sem beber, está 2 anos, está 6 meses, está 10 anos. É muito perigoso esse médium começar a beber enquanto está incorporado, ou seja, deixar os seus guias beberem. Porque isso pode despertar um desconforto nele, isso vai acionar um mecanismo que existe no cérebro de quem é dependente de determinado do álcool, por exemplo. E isso vai... Porque a dependência química funciona assim. Quando você começa a beber, você tem um nível de tolerância baixo. Ao longo da vida, variando de organismo para organismo, essa dependência vai subindo. Aí vira um uso muito crônico de álcool, até que em algum momento esse uso de álcool se torna uma dependência que vai caminhar para leve, moderado ou grave, dependendo de como é a vida da pessoa. Hoje as pessoas bebem mais cedo, então desenvolve o alcoolismo mais cedo. Há 30 anos atrás, a maioria dos alcoolistas era em torno de 40 anos. Hoje em dia você tem alcoolista com 25, 26 anos, porque começou a beber com 15, de uma maneira já muito abusiva, e aí desenvolver dependência mais cedo. Temos que levar em conta também predisposição genética. Filhos e netos de alcoolista têm uma predisposição maior. Não é regra, mas tem. E aí, esse médico chega no terreiro, se desenvolve, você deixa o Exu dele beber, pode ser que isso desencadeie um processo de recaída e ele comece a beber também. Então há que se olhar isso de uma maneira mais profunda. E com a maconha, não dá para compará-la com a ayahuasca. Porque se você tivesse vindo de uma tribo que consome Santa Maria, cannabis, conhecida por nós como maconha, em ritual religioso, orgânica plantada lá, isso faz parte daquele ritual. Trazer isso para o ritual de Umbanda, hoje em dia
pouquíssimos lugares tem esse tipo de prática. Até porque, pela lei, é proibido. Já a ayahuasca é liberado por lei. A ayahuasca é um chá, uma bebida de poder que combina dois princípios ativos, digamos assim. Vamos falar o nome popular, ficar falando o nome científico. Até porque eu também nem lembro agora. A chacrona, que é a folha, que é considerada a força feminina, e o jagube, que é um cipó, considerado a folha, a força masculina. Os dois são plantados em ritual, colhidos em ritual, e preparado esse chá em infusão em ritual, que normalmente leva alguns dias. Tem toda uma ritualística conforme cada escola, mas normalmente só as mulheres, e tem toda uma preparação, são feitas rezas e cânticos, enfim, para você chegar, para quem já consagrou, tomar a consagrar a ayahuasca, também conhecida como daime, muita gente teve muito trabalho. Pra você ter uma ideia, um jagube tem que ter no mínimo entre 8 e 10 anos de plantado o cipó para poder ter condição de ser colhido e preparado um chá. Por que não é uma coisa nem a outra? Porque aqui no Brasil a legislação não libera o uso de maconha como ritual religioso. Já a ayahuasca sim. O Conselho Nacional Antidrogas, que regulamenta o uso da ayahuasca, libera-o com o precedente de que se use em ritual religioso, por pessoas habilitadas, com responsabilidade. Existe uma série de exigências que devem ser seguidas, né? Que as pessoas precisam ser entrevistadas, tem que ter uma ficha de anamnese, tem que ser feita toda uma avaliação de cada pessoa que vai tomar. E então, né? Maconha é uma coisa, ayahuasca é outra. Já ouvi dizer que estão profanando também o uso da ayahuasca, levando para rave, tomando de uma maneira que não é religiosa, e aí eu me reservo o direito de me calar. Não vou ficar criticando quem pega aquilo que é sagrado e profana, porque vai pagar o preço por isso, que cada um tiver que pagar, vai pagar, e eu não vou ficar aqui. Eu posso alertar, posso prevenir, não é? Não é porque você tomou uma, duas vezes que você vai pegar e vai chamar o pessoal pro fundo do teu quintal, ficar tomando e ficar batendo papo, né? A estrutura das religiões e dos segmentos xamânicos, daimistas e universais que trabalham de uma forma séria com a ayahuasca, ou fazem numa estrutura espiritualizada ou numa estrutura religiosa e espiritualizada, com começo, meio e fim, com uma estrutura divina, digamos assim, comandando o trabalho. Certo? Não vou aqui também entrar no mérito de que, poxa, Umbanda, daime, Umbanda, Umbandaime, não é fundamento da Umbanda colocar o daime, não é fundamento, mas existem lugares que fazem. Aqui no nosso terreiro a gente tem uma vez por mês ritual com ayahuasca. Não tem nada a ver com a gira. É um ritual num dia separado, que é feito numa outra estrutura. Tem terreiro que acha bom, tem gente que acha certo, tem gente que acha errado, tem gente que nem sabe o que é, nunca tomou, nem estudou, nem foi ver e critica. É tudo assim na vida. Agora, pode ser, eu tenho conhecimento de alguns templos, de até irmãos que eu conheço, que é um terreiro de Umbandaime. Ou seja, lá tem uma estrutura, que os trabalhos são feitos dessa maneira. Só que a Umbanda é muito diversa. Então tem gente que gosta, que se afiniza, entra num trabalho desse, fica e gosta, tá tudo certo. Agora, não depende da ayahuasca para a Umbanda existir. Não depende, senão a gente consideraria como fundamento. Por isso que quando a gente diz que não é fundamento, não é que não pode. A gente está querendo dizer que não é fundamental para a Umbanda ter o álcool. Não é fundamental para a Umbanda ter a maconha. Não é fundamental, maconha não, o cigarro. Não é fundamental para a Umbanda ter a ayahuasca. Por quê? Porque você trabalha na Umbanda sem beber. Você trabalha na Umbanda sem cigarro. E você trabalha na Umbanda sem ayahuasca. Conheço terreiros e médios que não usam fumo.
Conheço terreiros e médicos que não usam bebida. E muitos não usam ayahuasca, que é uma coisa mais fechada, mais restrita. E como toda coisa que vem chegando, objeto de muitas críticas. Certo? Então é isso, irmão. Acho que maconha e ayahuasca nem cabe comparação. Embora existam aldeias que consagrem a ayahuasca e também a Santa Maria, conhecida por nós como maconha. Mas isso é uma prática específica. Pouca gente fala disso, mas isso é uma prática específica de algumas aldeias em ritual religioso. E eu vou ficar criticando? Por que não? Tá bom para todo mundo que está lá. Agora, para mim, não é bom, porque eu me relacionei com a maconha de uma maneira profana, de má qualidade, e isso me deixou adoecido ao chegar ao ponto de depois usar outras substâncias. Então, qual foi a solução para mim? Me abster de tudo. E eu estou bem assim há 15 anos. E aí comecei a trabalhar na Umbanda, e aí aos 2 anos mais ou menos comecei a consagrar a ayahuasca, adorei, me identifiquei, indico com responsabilidade para algumas pessoas, mas ninguém é obrigado a nada, nunca. Vamos lá. O chá não vicia, viu, irmã? Valnice Diniz. É comprovado, né? A ayahuasca é objeto de estudo dentro e fora do Brasil há muitos anos e não provoca dependência. Assim como o cigarro provoca, o álcool provoca, a maconha provoca, a cocaína provoca. Estamos falando de algumas substâncias aqui, até calmante, os Rivotril, os diazepams da vida provocam dependência. A ayahuasca não provoca dependência. Dependência física e biológica não. Agora, existem pessoas que desenvolvem dependência psicológica. O que eu quero dizer com isso? Muita atenção com as minhas palavras. Tem pessoas que se relacionam com o outro, com o namorado, com o marido, com uma esposa, com uma namorada, e se tornam dependentes psicológicos daquelas pessoas. E isso pode acontecer com alguém que vai pelos meios errados e pelas intenções erradas tomar ayahuasca e não usa ela como uma ferramenta de autoconhecimento, e sim de fuga. Mas não causa dependência a ponto de você ter abstinência, como tem cocaína, com maconha, até com cigarro. Por isso que o Conselho Nacional Antidrogas libera para uso ritualístico e religioso, porque ele entende, e as pesquisas já mostraram que não provoca dependência. Deixa eu ver se eu pulei alguma pergunta aqui. Então, se a maconha for legalizada no Brasil, poderá ser introduzida nos terreiros e na nossa Umbanda Sagrada? Eu creio que não. É um tema bem polêmico. Porque se a maconha for legalizada no Brasil, eles vão ter que criar uma estrutura de plantio. Tem gente que já planta, né? Planta, sem agrotóxico, tudo bonitinho, faz uma cannabis orgânica e consome. Então, até onde vai o limite da liberdade da Umbanda? Eu vi um post do Rodrigo Queiroz sobre isso hoje. Se a maconha provoca dependência, como é que eu vou colocar dentro de um terreiro uma substância que provoca dependência? Mas eu coloco o álcool, e o álcool provoca dependência. Então, temos que discutir mais profundamente sobre isso. Não estou dizendo que sou contra, mas também não estou dizendo que sou a favor. Mas será que é necessário, se a maconha for legalizada no Brasil e começar a existir maconha orgânica para vender, por exemplo, em casas que vende fumo de narguilha ou casas de umbanda mesmo, e aí? Da onde vai vir o fundamento de que, eu incorporo um caboclo, o caboclo vem lá da tribo lá, ele diz que lá na tribo o pessoal consagra Santa Maria, que a gente chama de maconha aqui. Então meu caboclo agora que está legalizado e não tem problema, se a polícia chegar por aí, ele vai começar a fumar. E aí? O que vão falar disso? E esse médium que está com o caboclo fumando maconha toda gira, vai se tornar um dependente de maconha, como é que vai ser isso? Neurologicamente é comprovado que pelo menos essa que a gente usa. Isso são estudos científicos, mas eu conheço muita gente que usa e defende. Inclusive já tem aí o princípio ativo da maconha, que eu não me lembro agora, sem ser o THC, me fugiu o nome agora, que é comprovado e que em cápsula é eficaz para quem tem problema de esclerose múltipla e outros problemas crônicos e mais raros, que... Poxa, me fugiu o nome agora. Canabinoides. Vem encapsulado. Em alguns lugares dos Estados Unidos já é liberado. Tem família que está trazendo de lá, ou então leva o filho para lá para tratar. Passou há pouco tempo uma reportagem no Fantástico sobre isso. Mas aí não tem o THC, que é o THC que provoca a dependência e que
age como esse calmante. Além do que ela é fumada, então você também vai, de alguma maneira, levar fumaça para dentro do seu pulmão. Resumindo, a resposta é uma questão de interpretação, de olhar, mas a gente não tem como prever o que vai acontecer no futuro. Que se isso se tornar uma realidade no Brasil, eu seria capaz de apostar que pode ser que tenha pessoas que façam isso. Eu seria capaz de apostar. Daqui 2 anos, cria-se uma lei, uma estrutura de que a maconha agora é legalizada no Brasil. Você pode plantar na sua casa e coisa e tal, então pode comprar em lugares autorizados. Farmácias de homeopatia, coisa do tipo. E aí? Cada templo tem autonomia para colocar o que deve. Já não é mais contra a lei. E aí? O que vão falar? O que vão fazer? Vai fechar o terreiro? Não pode fechar, não é contra a lei mais. Então, nós temos que pensar pela lei dos homens, a legislação brasileira, e temos que também avaliar pelo bom senso. Faz mal? Faz bem? O álcool que é consumido pelas entidades em quantidade mínima, ao longo de uma vida, não vai desenvolver dependência numa pessoa. E a maconha? Quais os prós? O que ela causa no organismo? O que não causa? Então, não posso te responder. Principalmente Umbanda Sagrada, irmão, né? Que é um segmento que é mais específico. Eu poderia dizer da Umbanda como um todo? Não sei. Se você colocar no YouTube aí, você vai ver uma série de vídeos que as pessoas dizem que é Umbanda. De gente tocando tambor, com roupa curta e fazendo uma série de coisas aí. Infelizmente existe isso, onde tem um ser humano está sujeito a tudo. Vamos lá, perguntas. O caboclo da minha avó fumou por anos. Agora, por ela ter parado de fumar, ele também já está com bastante idade. Ela parou de fumar e beber um pouquinho de vinho. Antigamente ele bebia um pouco mais, é isso. É uma questão da entidade respeitar aquele corpo físico que já está mais velho, que já está mais cansado, que foi um fumante, que parou de fumar e que por isso o caboclo entende que estar ali com cigarro pode fazer mal psicologicamente para aquele médium, até desencadear ele voltar a fumar. E aí, por respeito, o caboclo não fuma e até diminuiu a bebida, porque ele mostra que ele trabalha com ou sem, né? O médium coloca na cabeça que precisa beber, senão vão achar que ele não está incorporado. Pode ser. Aí é uma insegurança que precisa ser trabalhada. E acaba fazendo uso demasiado de álcool. Se colocar os elementos apenas nos pontos riscados ou ao lado do guia que está manipulando, falo referente ao álcool. Então, pode ser. O álcool é volátil, né? Existem, lá na tenda Nossa Senhora da Piedade, no ritual de abertura do templo, eu nunca fui, mas eu já vi vários irmãos relatarem. Risca-se os pontos, ponto do Caboclo Sete Encruzilhadas, o ponto do pai Antônio, enfim, de outros guias, e depois que risca esse ponto com pembas, coloca o copo com as bebidas, a fim de que essa energia seja manipulada e se expanda pelo templo inteiro, protegendo e trabalhando todo mundo que está ali. É o que eu falo, se a pessoa tem um problema de saúde e não pode beber, não vai beber, e não pode ser médium porque não pode beber, lógico que pode. Mas não pode nem encostar no cigarro, não, os guias não vão vir? Vão vir. O médium não é obrigado a beber ou fumar a menos que esteja com vontade para isso. A entidade respeita a vontade do médium. É isso aí, irmão. A entidade respeita a vontade do médium. É desse jeito aí. Inclusive, respeita a vontade dele querer fumar durante a vida dele, se assim ele achar que tem que fazer, né? E a gente nem precisa que a entidade venha falar pra gente: meu filho não fuma, que o cigarro mata. Tá em todo lugar. Inclusive aqui, ó, no verso do cigarro tem umas fotos aqui bem difíceis de olhar, que tá ali relatando que o cigarro contém diversas substâncias cancerígenas e tudo mais. Então, depois, quando fica mais velho, não adianta querer implorar para o caboclo curar uma doença que a gente trabalhou para que ela se manifestasse através do consumo do cigarro, né? Tem que ter essa consciência, pelo menos isso. Quanto tempo eu tô aqui? Que eu não sei. Comecei 4h15, 4h20, já tô quase 1 hora no ar. É isso. A gente tem um projeto aí de dar um curso sobre vícios na Umbanda. Entre eles o vício do álcool, de outras substâncias.
passando orientações para médiuns e dirigentes de como abordar, de como lidar, de tratar aquela pessoa espiritualmente, mas ao mesmo tempo encaminhá-las para alguns centros de referência públicos e quem puder até privado, que a gente sabe que no nosso país, infelizmente, no que diz respeito à saúde, tudo aquilo que é particular é de melhor qualidade do que aquilo que é público, salvo raras exceções. E a intenção é formatar esse curso aí para poder passar inclusive receitas de trabalho na força de Nanã, na força de Zé Pilintra, na força de Exu, na força de Oxumaré, enfim, diversos trabalhos que podem ser feitos para quem tem problema com álcool e droga, que ajudam, e muito, né? E como abordar essas pessoas, como lidar com essas pessoas, né? Imagina só, vamos pensar aqui uma situação juntos, certo? Chega uma pessoa no terreiro e você está incorporado, um médium está incorporado do tranca-rua, enfim, de um Exu. E aí o Exu fala: bebe aqui, moço, dá só um golinho porque minha bebida tem axé. Já dá uma baforada lá, pá, pum, dá uma milongada. A gente sabe que a partir do momento que o Maraf entrou no copo do Exu e ele trabalhou, aquilo ali não é mais só cachaça, não é mais só pinga, não é mais só marafo. Aquilo é uma bebida de poder. Só que, de frente daquela entidade, tem uma pessoa com alcoolismo crônico. Sabe aquele alcoólatra que acorda e depois de algumas horas ele começa a tremer? Isso é chamado pela medicina de delirium tremens. Essa é a pronúncia, delirium tremens. Porque já afetou o sistema nervoso de um jeito que enquanto... Aí o cara toma uma cachaça, opa, estabilizou. Porque o organismo está sentindo falta no álcool, do álcool no corpo. E aí bebeu, calmou. E aí essa entidade fala: bebe aí, meu querido, bebe, que essa daqui é da boa, essa daqui é firmada, é cruzada, é sagrada. Não adianta. O consulente vai colocar o copo, vai cheirar, vai beber, e aquilo pode ser um tiro no pé. Pode não, vai ser um tiro no pé. Mesmo que naquele dia ele não saia do terreiro e beba, em algum momento aquilo ali vai mexer com ele de alguma maneira, psicologicamente, emocionalmente e fisicamente, por causa da doença que ele desenvolveu chamada alcoolismo, e ele vai acabar bebendo. Isso se ele não quiser pôr o branco rapidinho para poder incorporar logo e poder beber, e a família não encher mais o saco. Entende? Então é um universo que as pessoas não conhecem, quem não se aprofundou. Existe uma visão do leigo, uma visão popular, de que as pessoas pensam que o dependente químico, o alcoólatra, é um sem vergonha, porque ele bebe, porque ele é um covarde, porque se quisesse parar, parava, porque tinha um tio que parou e não sei quem parou. E isso, muitas vezes, dentro do ambiente de terreiro, junta essa falta de orientação, de conhecimento, e um excesso de querer acolher naquele momento de uma maneira errada, oferecendo bebida. Na festa de Ogum nós vamos fazer feijoada. Eu tenho um médium aqui que é vegetariano, não vai comer feijoada. E eu não vou, nenhum guia vai ficar insistindo para comer, porque entende que é um princípio que aquela pessoa tem na vida dela. E olha que eu não estou falando de uma coisa que traz tantos transtornos para a pessoa e para a família quanto um alcoolista crônico. E um dado importante: 90% dos alcoolistas sequer se consideram alcoolistas. E aqueles 10% que entende que tem um problema com álcool, acha que não precisa de ajuda nenhuma para beber, ou para parar de beber. Então, a gente está aí idealizando esse curso. Quem sabe uma hora sai aí, vamos ver. Para poder trazer um curso aí de umas 2 semanas, quem sabe, para trazer dados estatísticos, orientações, num primeiro momento cientificamente falando, mas o tema central vai ser a visão da Umbanda, no sentido de o que acontece com o seu aura, com o seu espírito, quando você bebe ou quando você desenvolve uma dependência, um vício. O que você atrai para o seu campo vibratório, energético, espiritual? Como lidar com o médico que tem problema com o álcool? Né? Como essa questão dos obsessores, como fica? Emocionalmente, psicologicamente, atrapalha o desenvolvimento?
E o que fazer? Porque muitas vezes o problema é emocional e psicológico e a dependência é só a cereja do bolo. Como fazer uma leitura correta do que está por trás daquele alcoolismo? Traumas de infância? Qual área da vida da pessoa está em desequilíbrio em que em algum momento fez ela procurar saída no álcool e nas drogas e agora não consegue buscar o caminho de volta? Então são muitas respostas que deveriam ser respondidas para que a gente tenha um pouco mais de assertividade no acolhimento de um problema que é nacional, que é mundial, que toda família tem. Toda família tem alguém que tem problema com álcool, com droga, quando não tem mais do que uma pessoa. E a Umbanda pode ser sim uma religião que oferece um caminho, uma saída. E a intervenção ela é multidisciplinar. Ou seja, no âmbito espiritual, existem várias práticas que podem ser feitas, diversas práticas. E também no tratamento tradicional, que inclui terapia com psicólogo especializado, em grupo, muitas vezes acompanhamento psiquiátrico, às vezes até com uso de medicação para conter sintomas de abstinência e identificar transtornos mentais ocasionados pelo uso crônico de álcool e droga. Só um minuto, que minha esposa chegou aqui, está batendo na porta, eu vou abrir a porta e volto para a gente encerrar. Tá bom, gente? Então é isso aí, vou me despedindo. Vou olhar aqui se tem alguma pergunta rápida que eu posso responder. Acho que não, né? Uma entidade me falou que tenho que incorporar, enfim, trabalhar em algum terreiro. Senão vou ter muitas doenças. Fiquei triste por isso. Não acho que é a hora, se eu for obrigada. Não, ô Pérola Soares, esquece isso. Eu falei disso numa outra live aí. Ninguém é obrigado. Ah, se você não trabalhar no terreiro, você vai ter doença, então? Que religião que é essa, então? Que entidades são essas, então? Se você não trabalhar, você vai ficar doente. Não existe isso. Eu acho que a palavra correta seria: se você resolver desenvolver sua mediunidade aqui, estudando teologia, entrando num grupo de desenvolvimento, entendendo e reconhecendo e sentindo a força dos orixás, dos guias e tudo isso, você vai ter um pouco mais de maturidade, de orientação, de alicerce, para poder lidar com as dificuldades da sua vida, inclusive se você desenvolver algum tipo de doença. Então quer dizer, se você não trabalhar, você vai ficar doente? Desconsidera isso, irmã. Na Umbanda isso não existe. Toda religião é um caminho para a cura do vício, desde que a pessoa aceite ser curada e ajudada. É isso aí. Falo por experiência própria, tenho familiares de drogas, ele já foi em várias religiões. É isso aí. Às vezes você leva em tudo que é religião, leva em clínica inclusive, então o problema é muito mais profundo do que a gente imagina. São vários os fatores. Então, Bruno, pode sim. A gente colocou uma lista aqui da feijoada e as pessoas estão contribuindo com os itens e alguns estão dando dinheiro porque a gente vai comprar flor, vai comprar laranja e outras coisas. Tá bom? Bruno Henrique Neves. Eu vou me despedindo por aqui. Pérola, se tiver algum... Depois você me chama aí no privado, Cristiano Nascimento. Obrigado. Então acho que é isso, né, gente? Semana que vem a gente volta com outro tema aí. Falamos hoje de Umbanda e o uso do álcool, Umbanda, né? Falamos do uso do fumo. Falamos até um pouquinho de outras drogas e falamos também do ritual com ayahuasca. Tá bom? Que cada dia que passa a gente tem mais conhecimento de gente que está trazendo isso para o seu universo, alguns para o universo da Umbanda, outros para um universo mais paralelo, como é o que eu faço. Nós vamos ter um retiro espiritual agora, eu vou até tomar liberdade de fazer uma propaganda aqui. Se você clicar aí no Face, aí, Retiro Espiritual Umbandista, você vai ser direcionado para a nossa página, e a gente está indo para o nosso terceiro retiro espiritual, que vai ser aqui em Guararema, numa cidade a 30 quilômetros aqui do aeroporto de Guarulhos. Vem gente de vários lugares do país.
E é um retiro de 3 dias, sexta, sábado e domingo, dia 31 de junho, dia 1 e dia 2 de julho, sexta, sábado e domingo. Na sexta tem ritual de ayahuasca, no sábado tem diversas práticas xamânicas, sagrado feminino, sagrado masculino, tenda do suor e várias outras coisas. À noite tem uma gira e domingo tem um bate-papo e depois lazer. 3 dias, muita gente bacana de vários lugares de São Paulo e até mesmo fora de São Paulo, para uma comunhão muito bacana. E não é obrigado a participar do ritual de ayahuasca se a pessoa não quiser. Se ela quiser vir para participar de todas as outras atividades, pode. Então, se alguém tiver interesse, procura lá, Retiro Espiritual Umbandista. E é isso. Eu acho que eu vou pegar uma semana só para falar, provavelmente semana que vem, só para falar de ayahuasca, rapé, sananga, cambô, enfim, algumas das medicinas da floresta, medicinas naturais aí, que vêm sendo utilizadas cada dia mais, curando e ajudando as pessoas. Muito obrigado por todo mundo ter paciência de ficar até agora assistindo e até semana que vem. Saravá.